Bem, eu nasci na cidade de Santa Mariana no ano de 1961 e vim para Ourinhos no final de 73. Aqui moravam meus avós maternos, aliás, meu avô foi ferroviário, como boa parte de antigas gerações dessa cidade, aliás, a ferrovia que impulsionou o desenvolvimento e o progresso da nossa cidade. E a partir de 73 eu comecei a ter uma vida nessa cidade, mas primeiramente o que me fez ter muitas amizades e tornar conhecido foi o futebol. E logo em 74 teve um campeonato infanto-juvenil no Clube Atlético Oriense e eu fui jogar junto com meu irmão, Gilberto Amaral, no time do Gazeta, que o Gazeta era um time que tinha uma equipe muito forte no campeonato amador, tinha sido campeão naquele ano e no ano seguinte, aliás, em 73 e em 74 acabou sendo campeão novamente. E o Infanto Juvenil acabou sendo vice-campeão. O campeão foi o Clube Atlético Oriense e eu tinha o desejo de ser jogador de futebol. Eu tive na base do Matsubara, time aqui ao lado, fiquei quase um ano por lá, junto com outros amigos que acabaram tendo mais sucesso, aliás, tendo sucesso e tornado profissionais, e alguns até com destaque internacional, o caso do Nilmar, né, nosso Nilmar aqui, que foi campeão mundial. Tentei também no Nacional Atlético Clube, em São Paulo, fiz teste no time de coração, no Palmeiras, até na época eu fiquei uma semana, simulei, né, um problema de saúde para ir treinar escondido no Palmeiras e acabei tendo lá, na minha opinião, foi o melhor teste que eu fiz na minha vida. Só que por conta das coisas que já existiam na época, existem até hoje, o treinador, que era Vicente Arenari, disse que não poderia ficar comigo porque eu não tinha padrinho forte, que era para mim voltar para o Nacional Atlético Clube e que aí mais à frente tentar novamente por um outro caminho. E eu fiquei mais um pouco no Nacional, que eles tinham feito uma promessa de ajuda de custo, de alojamento, uma coisa que não se concretizou. E era muito... A estrutura não era boa, embora na época esse time revelou muitos jogadores, né, profissionais, tinha até uma relação com o Palmeiras, mas eu acabei desistindo. E aí as dificuldades da vida, necessidade de trabalho, eu vim para Ourinhos e um pouco depois eu comecei a trabalhar na Santa Casa de Ourinhos. Trabalhei na Santa Casa de Ourinhos, em seguida eu trabalhei na Panema Veículos, uma concessionária, aí até numa relação com o futebol. Eu fui jogar no time da Panema Veículos, um dos melhores times que eu joguei, aliás, foi o melhor meio-campo que eu tive na minha vida, junto com o Carlinhos Leite, com o Barbosa, que foi vereador, presidente da Câmara também, e com o Parafuso, que já nos deixou há pouco tempo. E nós fomos campeões em um ano e no outro ano vice-campeão. Aí pelo Manchester fui campeão em 84, 85, numa época que eu acho que eu estava bem, conciliando várias coisas importantes do futebol. Tinha ainda preparo físico e já estava com a maturidade, tinha, né, uma visão de jogo, a capacidade de liderança, acabei me destacando, né, nesses dois campeonatos. E joguei até 94, se eu não me engano, com 30 e poucos anos. Na política, né, eu passei a participar, vamos dizer, mais efetivamente, em 1986, quando eu participei de uma primeira reunião do PT, a convite do Zé Luiz Martins, o conhecido José Risada, ou Risadinha, e desde lá, dessa primeira reunião, eu acho que passados 32 anos, se eu faltei em 2 reuniões, foram muitas.
do PT de Ourinhos. E acabei virando o Toninho do PT. Mas eu faço questão de registrar que o meu interesse pela política, ele se deu quando eu estudava na escola, no Caló, na escola estadual de segundo grau, que era da época, hoje é ensino médio, Domingos Camerlinho Caló. E tinha um professor Ademar, que ele falava muito da importância das pessoas terem consciência política, em plena ditadura militar. Isso foi em 76, 77, por aí. E para as pessoas não serem facilmente manobradas, né, serem massa de manobra. E a partir de lá eu comecei a me interessar, a ler, a observar. E o meu irmão tinha um grupo de amigos que tinha uma ligação com o MDB da época, e eu às vezes participava de algumas conversas, ficava ali no cantinho só escutando. E em 82, eu, embora não tenha me filiado em nenhum partido, a não ser o PT, né, a partir de 86, eu acabei ajudando na campanha do Espiridião Cury e também a eleger o professor sociólogo Euclides Rossignoli, naquela eleição de 82, onde o MDB ganhou no Brasil inteiro. Foi, né, um voto, na verdade, contra a ditadura. Mas a minha carreira política, vamos dizer, é conhecida pelo trabalho a partir do momento que eu virei um militante do PT e virei um militante orgânico do partido. Eu passei a ajudar, a partir da consciência da necessidade de organização dos trabalhadores, seja em sindicato, como também nos bairros, né, a formar associação de moradores. A Lambo, que existe hoje, eu participei das discussões para a criação dela, para a elaboração de estatuto. Na época tinha a doutora Maria Helena Saad, que era da assistência social, o doutor Robson, o marido dela, ajudou nos debates. Então, ajudei a fundar, ajudei, né, a discutir e abrir a cabeça das pessoas a respeito da necessidade da gente ter, né, uma participação no dia a dia, não só votar e esperar depois de 4 anos para votar novamente, mas no dia a dia a gente ser um ser político, né, que reivindica, que busca a melhora, né, do seu bairro, a melhora da sua cidade e também a melhora das suas condições de trabalho e também dos salários. E nisso aí, no começo da década de 90, teve um ano que eu participei de 8 greves, mesmo não sendo dirigente, mas eu tinha a consciência e criei uma condição para isso, para que eu pudesse, em dado momento, estar me dedicando no apoio, na solidariedade às lutas dos trabalhadores. Nesse período eu estava trabalhando como serigrafista autônomo, eu fazia estampa de camisetas, então trabalhava por conta. Até um período eu fui sócio do Zé Luiz Martins, Zé Risado, então eu administrava meu tempo. E tivemos greves, todas elas vitoriosas, porque após a Constituição de 88, que estava represando até então a luta dos trabalhadores, e não existia então uma organização de base, a maioria não tinha piso salarial. Então, com a formação dos sindicatos, com as lutas, a gente conseguia já estabelecer um salário, um piso maior do que o salário mínimo da época. A primeira que eu assumi, né, como vereador foi em 1997, foi na eleição de 96, mas eu tinha sido candidato em 88 pelo PT para ajudar o partido, que na verdade eu queria sempre ser um apoio. Eu não tinha assim um perfil naquele momento de ser alguém que fosse fazer a linha de frente. Eu preferia ficar, né, no apoio. Mas naquela soma que todo mundo da política sabe que é necessário fazer, que você tem que ter, né, atingir o quociente eleitoral, então com quanto mais candidatos o partido tiver, maior a chance de eleger um. Eu acabei entrando, nós tivemos 20 candidatos, e na época eu fui, o primeiro foi Oscar Boneto, segundo Atos Miliari, terceiro Joaquim Teodoro Bernardo, quarto o finado saudoso Eloy, do jornal, o Lolô, e eu fui o quinto. Ele teve 105 votos, eu tive 104. E
sem assim nenhum preparo nenhum, e a partir disso aí despertou interesse. Aliás, eu até lembrando agora, eu tive uma participação em 1994 na Câmara por 4 meses. O Oscar Boneto tinha sido eleito em 92, a gente elegeu o primeiro vereador em 92. E eu, por conta de uma decisão do partido que achava importante ter um candidato a deputado estadual, o Oscar era a pessoa indicada para ser o candidato a deputado, mas ele, por problemas pessoais, né, ele acabou declinando a indicação nossa e me indicou. E até disse que daria, né, uma oportunidade para mim vir para a Câmara e para conseguir um espaço, uma projeção maior dentro do cenário político. E eu fiquei 4 meses aqui. Até foram 4 meses, né, de bastante trabalho, porque eu lembro na época que as sessões eram de 30 a 40 minutos em média. E desde quando eu entrei e saí, a média passou a ser de 1h30 a 2 horas, chegando até 3 horas. E eu consegui um fato inédito naquela ocasião, que tivesse sessão durante a semana da FAP, aqui, né? Eram coisas que eu achava naquele momento, né, que não concordava, e eu não queria simplesmente ser um vereador que passou e não teve nenhuma participação mais marcante, né, no sentido de fazer um trabalho de fiscalização, de cobrança junto ao Executivo Municipal e também até ao comportamento do próprio Legislativo. Mas eu fui eleito pela primeira vez em 2000, e aí depois eu fui em 2008 novamente. Em 2004, eu fui o mais votado do PT, mas só que o PT não atingiu o quociente, então por poucos votos eu não fui eleito. Desde 1996, em todas as eleições que eu disputei para vereador do PT, eu fui o mais votado do PT. Aí eu vim a ser o presidente da Câmara em 2009, com 11 vereadores. Em 94 e em 96, quando eu tive, né, participando, aqui eram 17 vereadores. E até no ano também que eu fui prejudicado, por conta de não ter alcançado o quórum, é porque houve uma redução, aliás, do quociente, porque houve uma redução de uma forma absolutamente inconstitucional, uma medida do Supremo Tribunal Federal que reduziu o número de cadeiras às vésperas da eleição. E aí isso teve até um movimento nacional, um movimento pela, né, volta, né, do número legal, em defesa da Constituição, do número legal de vereadores, que eu acabei me tornando o presidente estadual desse movimento. E tive em Brasília várias vezes. Teve um ano que eu tive 13 vezes em Brasília. Não é propaganda do PT, mas eu tive 13 vezes em Brasília e participei de reuniões com o ministro do STF, com 8 ministros do STF, que a gente ia lá para convencê-los, até tentar, né, convencer que aquilo que eles tinham tomado, a medida que eles tinham adotado, ela não tinha base naquilo que eles deveriam preservar, que é a Constituição, né? O STF, ele tem como obrigação isso. Mas o STF, ele é muito mais político do que legalista, vamos dizer assim, que ele não baseia, se baseia muito mais na política, que a gente vê até hoje, né? Essa semana, todos os dias, nós estamos vendo isso. E eu me lembro que foi até interessante, porque eu acabei tendo uma reunião até com o presidente do STF, Nelson Jobim. Então eu digo para as pessoas que na política eu já debati, já tive, né, reuniões, tive relação com as mais altas autoridades, desde os presidentes, presidente Lula, a presidenta Dilma, ministros de Estado, presidente do Senado, né, Renan Calheiros, Sarney, da Câmara, Severino Cavalcante, Aldo Rebelo, e os diversos deputados, né, e o deputado federal Arlindo Quinalha, que eu trabalhei por muito tempo, né, hoje eu represento o deputado Nilton Tato, que é federal também, e represento o deputado estadual Enio Tato. Eu acredito que eu
tenha tido uma passagem muito interessante nessa casa. Eu virei presidente, né, após duas gestões que me antecederam, que estavam sendo contestadas, né, com ações da justiça, e que existia um olhar muito forte do Ministério Público local em cima e também do próprio Judiciário. E eu disse desde o primeiro momento que eu iria fazer uma gestão que ela ia ser marcada primeiramente pela transparência, pela moralidade, né, e pela participação popular. Então eu consegui, nos 2 anos que eu tive aqui, a maior economia da história dessa casa. E não vai ter, eu acredito, vai passar o tempo em termos proporcionais ao valor que nós tínhamos de orçamento. Eu consegui mais de 30% de economia. Foram mais de 3 milhões em 2 anos. E esse recurso, parte dele, se transformou em investimento indicados pelos vereadores. Então, no primeiro ano foi 1.550.000, 1.100.000, era 100 mil para cada vereador indicar, junto ao prefeito municipal, Toshio Misato na época, para que ele fizesse investimentos. Porque o que eu dizia, a gente sempre pede aqui na Câmara e vai sempre pedir. Só que nós não temos o recurso. E sempre o executivo, qualquer um que esteja, diz o seguinte: eu acho interessante, muito boa essa proposta, até já pediram para mim, só que eu não tenho recurso. E aí fica aquela coisa empurrando. Então eu disse, não, nós arrumamos recursos, então agora é só fazer. E foi cumprido no primeiro momento em parte, né? No segundo ano já não foi lá essas coisas, muito pouco foi feito, infelizmente. Que é uma forma de você estabelecer uma relação do executivo, aliás, do legislativo com o executivo no outro nível, né? Para não dizer que o legislativo só pede e é irresponsável e que não cria condição para isso. Aliás, criar condição, eu acho que a minha maior marca dentro do trabalho no Legislativo Municipal foi eu ter inaugurado o trabalho de captação de recursos através de emendas de deputado. Hoje as redes sociais elas passaram a ter uma influência muito grande sobre o eleitorado. E, principalmente nessa última eleição, ela foi decisiva. Só que de uma forma extremamente negativa, na minha opinião, que o fake news prevaleceu. Eu tenho dito para as pessoas que eu nunca vi uma eleição tão suja, tão desonesta, com o objetivo de não apresentar proposta, mas de denegrir a imagem do concorrente como essa. O que eu desejo para toda a população de Oriense, e eu, minha família, fazemos parte, né? Meus filhos até nasceram aqui, já tenho um casal de netos também, é que nós, no dia a dia, a gente também contribua para que a cidade ela venha a ser uma cidade cada vez melhor. A gente vota nos nossos representantes, nos vereadores, nos prefeitos, que devemos cobrar deles, porque eles, na verdade, que têm um poder maior para tomar decisões, para colocar em prática várias coisas que a população necessita. Mas é importante a participação no dia a dia, cobrando do seu vereador, cobrando do prefeito, né, aquilo que foi prometido em campanha, que a gente mude o nosso jeito, né, de ser e não fique simplesmente aguardando, né? E é claro, não significa quando vai cobrar que precisa agredir as pessoas. A parte da democracia fundamental é isso, essa relação, né, que seja frequente, porque uma pessoa, quando ela passa a ser cobrada, na verdade ela passa até a produzir mais. E isso, na minha opinião, é muito saudável para a democracia de uma forma geral e também para a cidade de Ourinhos, que tem toda a condição de vir a desenvolver cada vez mais e oferecer mais e melhores empregos
assim que nós superarmos, né, a crise política e econômica que existe e que infelizmente nós não temos aí numa perspectiva que isso vá acontecer. Mas no dia a dia a gente sempre tem que ter esperança, né? A gente tem que sempre ter fé que as coisas ruins elas servem, né, até para num certo momento provocar alguma coisa que venha a ser muito melhor tempos à frente. E eu sou um eterno otimista, mesmo nas dificuldades, e acredito que o Brasil vai superar essa fase que nós estamos passando e que Ourinhos também, assim que a gente retomar aí, né, um movimento de desenvolvimento, de justiça social no país, de democracia para valer, que a gente possa vir tornar todo o nosso povo com um astral muito melhor. E aproveito aqui, nós estamos chegando, né, já perto do Natal, e também parabenizar, né, Ourinhos, né, pelos seus 100 anos, né, que é motivo até dessa entrevista, que eu acho muito importante fazer esses registros e que deveria ter de tempos em tempos, e que a gente tem, acima de tudo, muita fé, saúde e força para a gente superar todos os obstáculos que teremos pela frente.